Culto em seu lar de domingo, dia 11 de fevereiro de 2024. Oração, louvor e a palavra da graça de Deus, especialmente para vocês. Compartilhem conosco. Aqui, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com vocês, em todos os instantes. Olá, bom domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, exatamente agora às 9h30 da manhã, quando damos início ao nosso culto em seu lar. Estamos mais uma vez aqui com muita alegria, muita satisfação, neste domingo de carnaval. Sim, domingo de carnaval. Porque é assim que é a regência do nosso calendário. Foi, é e será, sabe-se Deus por quanto tempo. Nós vamos falar sobre o tema Carnaval. Só posso antecipar que muitos ali estão com um bom propósito até, de busca de alegria interior, de felicidade e de paz, porque quando temos alegria, temos paz. Só que posso antecipar que muitos, ou quase todos, desconhecem a verdadeira alegria, que está e sempre estará naquele que nos criou, o grande eu sou, e por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nos trouxe a graça salvadora. E hoje nós temos uma mente renovada. Não é isto? Vamos falar a respeito. Outra coisa que eu gostaria de deixar um breve adendo é que muitos têm me perguntado por que eu falo tanto no memorável bispo Renato Suete. Bispo que eu digo enquanto aqui esteve, num corpo de carne. Simples. Porque ele cumpriu com o propósito que ele tinha de filho de Deus, predestinado por Deus para ser filho dele. E enquanto aqui esteve, deixou um legado, ensinamentos. E estes ensinamentos, obviamente, que ficam para aqueles que ouviram, compreenderam e filtraram, porque na natureza humana, carnal, existem erros, existem falhas, e ele não era diferente, mas sabendo filtrar, aderimos tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que foi de fato, de verdade, da parte de Deus, e o que não foi, não julgamos. Não cabe a nós julgarmos. Mas é este o motivo pelo qual nós citamos muito o Renato Suete e colocamos suas canções, falamos sobre ele tantas e tantas vezes. Até porque, para quem não se lembra ou não assistiu a um dos cultos que eu fiz aqui, o bispo Renato Suete, à época, ele foi o idealizador deste canal, tá? Para quem não sabe. E eu fui membro, fui colaborador, fui quase pastor na denominação qual ele era ministro. Era bispo, que era a Igreja do Senhor Jesus Cristo em amor e graça. Então, indubitavelmente que aprendi muito. Simplesmente, é só por isto que eu cito ele aqui e sempre vou citar. Está explicado? Para quem tinha dúvidas? Então é isto. Vamos a esta canção maravilhosa, que por sinal é dele, é um cover, na verdade, comigo, que vocês com efeito vão gostar muito e que é muito pertinente para a época que estamos vivendo, o carnaval, que tem hoje, tem amanhã, tem terça-feira ainda. É muito pertinente, vocês vão entender na letra o porquê eu estou dizendo que é pertinente. E logo em seguida estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso culto em seu lar. Abençoados e abençoadas de Deus.
solidão. Eu fui te procurar em tudo que o dinheiro podia me dar. Mas que tremenda ilusão, em tudo que eu tive, não te encontrei não. Mas que tremenda ilusão, em tudo que eu tive, não te encontrei não. Então, sem esperar, senti amor, amor no olhar, felicidade te encontrei, somente naquele que me Eu fui te procurar nas esquinas dos bares, em todo lugar, mas minha busca foi em vão. Cada dia aumentava minha solidão. Fui te procurar em tudo que o dinheiro podia me dar. Mas que tremenda ilusão, em tudo que eu tive, não te encontrei não. Mas que tremenda ilusão, em tudo que eu tive, não te encontrei não. Então, sem esperar, senti amor, amor no olhar, felicidade te encontrei, somente naquele que me então, sem esperar, senti amor, amor no olhar, felicidade te encontrei, somente naquele que me vê. Estamos de volta, abençoados e abençoadas. Ouviram a canção? Gostaram da letra? Procuraremos ser breves, pelo menos eu sempre pretendo. E eu digo isto porque na sociedade imediatista em que estamos vivendo, eu observo que são poucos os que assistem às mensagens. E isso porque ficam um tanto quanto extensas. E muitas vezes não há como. Numa igreja física, por exemplo, tem um tempo determinado. 1 hora e meia. Aqui não deveria ser diferente. Mas procurarei, prometo a vocês, ser breve, para que então ninguém se enfadonhe, ninguém fiquem cansados. Não sei nem por que ficam, mas se isto ocorre, vou tentar ser breve. Tá bom, abençoados e abençoadas? Vocês aí que estão
descansando. Filhos de Deus amados, abençoados, tirando uns dias de descanso nestes momentos em que a humanidade está festejando a festa da carne, porque de fato carnaval na sua tradução original, ela é festa da carne. Carne vale. É esta a tradução. Então, as pessoas ficam ali, né? Naquele afã, naquele frenesi. E como eu disse agora há pouco, tentando, buscando alegria, momentos de felicidade, e muitos até colocando em si mesmos como se aqueles momentos fossem duradouros, permanentes. Mas infelizmente não são. Mas como a vida é um estágio, a criança nasce, ela engatinha primeiro, depois ela aprende a dar os primeiros passinhos com muita dificuldade, leva seus tombos, se machuca, chora e assim vai crescendo. Daqui a pouco está caminhando normalmente. Assim são os estágios da vida. Quem de nós, são raros aqueles que não viveram esses momentos de euforia desta festividade chamada carnaval, não é mesmo? E que procurava ali o que eu falei agora há pouco: a alegria, a felicidade, o prazer, a satisfação, a paz interior. É isto. Entretanto, nós não somos juízes de qualquer que seja para julgarmos a pretensão alheia, o comportamento alheio. Isto é a palavra do nosso Deus que diz, que coloca bem transparente para nós em diversas passagens. Entretanto, hoje nós vamos citar algumas delas e assim vamos ter um aclaramento, porque a verdade está sempre com o grande e único Eu Sou, na pessoa de Cristo Jesus, ressuscitado. Não é verdade, abençoados? Então vamos logo dar início, senão vai ficar de fato cumprida a mensagem, o culto em seu lar, e as pessoas vão se cansando e não assistem tudo. E aí deixam, infelizmente, de, junto conosco, aprenderem também, cultivarem, né, a fé no nosso Deus. Bom, eu separei aqui alguns versículos e o primeiro que eu quero entrar nele, aqui Romanos, no capítulo 14, agora do versículo 3 ao 5. Vamos pular o 4. No 3 o apóstolo Paulo diz: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Está bem explícito, não precisa nem muita explicação. Nós, enfim, os filhos de Deus que já têm o aclaramento da palavra da graça, que é o amor de Deus, e uma concepção do que é o carnaval, não deve jamais se colocar na condição de juízes para julgarem estas pessoas que estão lá festejando, como eu disse, ainda num estágio diferente do nosso, jamais. E quando ele então diz que nós não devemos condenar aquele que come, é porque Deus o aceitou. Ou seja, Deus está permitindo, sim, permitindo com a sua magnitude, com a sua supremacia. Aliás, aqui quem não acredita na supremacia, no poder de Deus, se a pessoa está passando por aquele estágio,
Deus está permitindo para que ela tenha aquela que eu chamo bagagem de experiências, e com estes momentos ela vai aprendendo o que é benéfico, o que não é benéfico, e daí ela vai começar a ter entendimentos onde ela vai separando as coisas e vai chegar no lugar onde Deus, que a tem, que a aceitou como filha de Deus, aceitou a pessoa como filha dele, a criou, aliás, como filha dele, Deus tem um propósito para ela. Ela vai chegar nesse propósito. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer com este versículo. E ele termina aqui agora no versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então ele define aqui, a pessoa que está ali está convicta em sua própria mente que ela está certa, está bem, está se divertindo, está feliz e deve e pode estar ali sem que ninguém fique martelando na cabeça dela o tempo todo que ela tem que sair dali. E muitos crentes em Deus fazem isto, mas particularmente, e eu creio que muitos pensam idêntico a mim, estão erradas estas pessoas que ficam tentando doutrinar, arrastar uma pessoa de um lugar para outro, porque aquele lugar não é conveniente para ela, ou não é conveniente com a vida cristã, com a graça mesmo de Deus, com a doutrina da graça, e não deve fazer isto de maneira alguma. Deve deixar que a pessoa, no seu tempo, descubra, ou melhor, redescubra, porque já está dentro dela, que ela redescubra aquilo que é de fato o que ela tem que fazer, onde ela deve estar. Não somos nós que devemos ficar ali martelando que isso não é bom para você, isso é contrário a Deus, a doutrina da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e etc, etc. Jamais. Não façam isto. Não é conveniente. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Porque a pessoa está convicta em sua própria mente. Cada um está convicto já em sua própria mente, ou momentaneamente, né? Eles estão momentaneamente convictos que ali está tudo bem. Como nós estamos convictos de que o bem maior, nós já sabemos qual é. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa alegria, sim, nele, com ele, para ele. Não é isto? Então não é nada difícil de compreender estes versículos com os quais eu inicio o nosso culto em seu lar hoje. Nós vamos falar aqui sobre outros versículos e elucidar também, de acordo com o que cada um descreve, o significado deles, e focando a festividade carnaval, que é o assunto que está mais em voga hoje no nosso culto. E os versículos subsequentes que eu coloco aqui como parte 2 da nossa mensagem de hoje são da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, que fala qual é a alegria, a verdadeira alegria, que tantos buscam e que muitos ainda não encontraram. Mas se são filhos de Deus, encontrarão. É exatamente no livro histórico de João, capítulo 15, versículos 10 ao 11. 10 ao 11 do livro histórico de João, capítulo 15. O Senhor Jesus estava conversando com os discípulos, falando do amor
do seu amor, do amor de Deus, enfim, ensinando os discípulos, doutrinando os discípulos com amor. E chega num ponto que logo em seguida, a parte que ele cita quais são os seus mandamentos, e que nós já conhecemos muito bem, o primeiro e o segundo, que é amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Ele diz para os discípulos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Pronto. Preciso falar muita coisa também? Não. É só ler e entender. Ele diz que a nossa alegria é completa quando estamos cumprindo com os mandamentos de Deus, que é nada mais, nada menos que o amor, porque a base de Deus é o amor. Foi como eu disse, não sei se alguém assistiu a uma mensagem sobre o triângulo. A base do triângulo é o amor, e é o amor que é a base do triângulo, que sustenta a fé, que é uma das hastes do triângulo, e a esperança. Por isso o apóstolo Paulo fala, numa de suas epístolas, lá em Coríntios, onde ele fala sobre o amor, justamente sobre o amor, que permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor, porque o amor é o próprio Deus, é a base dele, foi ele quem criou o dom da fé e o dom da esperança. E se porventura o amor deixar de ser o alicerce dentro da pessoa, a pessoa vai ter a sua fé abalada, tanto quanto a sua esperança, e daí não vai chegar aos seus objetivos. Com o tempo pode até pensar que vai, mas depois, sem amor, nada feito. Então, Jesus é simples, bem transparente, onde ele diz que obedecendo aos 2 mandamentos que ele veio trazer para resumir a lei de Moisés, está a verdadeira alegria. É por isso, abençoados e abençoadas, que nós estamos e somos alegres, felizes, sem a necessidade de buscar o externo, o exterior, para nos alegrarmos ou termos a paz interior. Porque este amor de que Jesus fala, claro, é permanente, vai do início ao fim de nossa existência terrenal, até que voltemos à pátria celestial. E a alegria que nós já buscamos algumas vezes, ou de vez em quando até escorregamos e procuramos buscar, porque somos falhos, ninguém é perfeito, muito pelo contrário, e que outras pessoas que estão na festividade aí do carnaval estão buscando, esta alegria, ela é transitória, ela é passageira, ela é muito fugaz, muito rápida, e a pessoa só vai ter a verdadeira alegria, como Jesus acabou de explicar, com sua palavra viva e eficaz, com os versículos que eu acabei de citar. E vamos agora ao 3º e último versículo, né? Vocês devem estar observando que eu estou até acelerando um pouquinho a mensagem, mas é justamente como eu falei, para os imediatistas, porque vem muita gente nova, abençoados e abençoadas, e até querem assistir, mas quando começam e veem ali o número de minutos que tem a mensagem, que nosso propósito seria fazer um culto mesmo
a pessoa desiste, não assiste e acaba deixando de ter a mente aclarada novamente para o que ela já era, né, quando estava na pátria celestial, e que perdeu, ou seja, ficou obscurecido para a mente dela quando ela vem aqui à Terra cumprir propósitos de Deus, né, neste corpo carnal. Aliás, quando nós viemos. Então vamos aqui finalizar esta mensagem e fazer uma declaração final, mas vamos finalizar com os versículos finais. Bom, os versículos finais são do rei Salomão, o rei mais sábio que já houve em Jerusalém, né? O rei mais sábio. Ele era filho de Davi e ele já tinha toda a riqueza que o rei Davi deixou para ele. Ele tinha muita coisa. E Deus, num diálogo com ele, no coração dele, perguntou a ele o que ele queria ainda. Ele poderia pedir mais riqueza, né? Pedir qualquer outra coisa. Mas o que ele pediu, na verdade? O que o rei Salomão pediu? Coisa que muitos dos nossos políticos deveriam pedir a Deus, né? Ficaria bem mais humano, mais prático, governar um país, fazer um povo estar feliz de fato, de verdade. Enfim, isso é um assunto que eu estou aqui entrando só como abrindo e fechando um parênteses, mas não pedem. Nós observamos que não pedem. A ganância é maior, né? A ganância, a sede de status, de poder, pelo dinheiro, que é a raiz, né? O amor ao dinheiro, aliás, o amor ao dinheiro que eles têm, e que a Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo cita, que é a raiz de todos os males. Enfim, paciência. Mas o rei Salomão, como condutor, porque era rei do povo de Israel, ele pediu simplesmente sabedoria. Não pediu mais e mais riqueza, como ele poderia. Ele pediu sabedoria. E foi de fato, e é tido até hoje, como o rei mais sábio na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Bom, vamos então aos versículos para finalizarmos a mensagem de hoje, do culto em seu lar, onde no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, nós temos aqui no capítulo 1, versículos 1 e 2, tá? Capítulos 1 e 2 versículos 1 e 2, tá? Do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, o rei Salomão fala o seguinte: palavras do pregador, que era ele mesmo, né? Filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, ele repete. Tudo é vaidade, ele enfatiza. Então fica bem claro aqui também para nós que, inclusive em muitas traduções bíblicas, não está vaidade, mas ilusão. Tudo é ilusório. Materialmente falando, carnalmente falando, tudo é ilusório. Então, chegamos até para finalizar com a mensagem onde começamos, que as pessoas, elas não têm dimensão
de que elas estão participando de uma festividade ilusória, porque passa depressa, e também de que ela está buscando ali algo ilusório para preencher o seu coração com alegria, com paz, e não consegue, e vai descobrir. Mas é isto. O rei Salomão, em sua extrema sabedoria, chegou num determinado ponto da sua vida, quando escreveu o livro de Eclesiastes, que tudo é vaidade de vaidades, ou, para a tradução mais correta, ilusão. Tudo se acaba, tudo se esvai, nosso corpo carnal, né? Tudo exceto o espírito. O espírito, ele é permanente. A palavra diz, inclusive, que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. E o espírito é vivo. O espírito, como está em Filipenses, retorna à pátria de onde veio e jamais acaba. Jamais. Agora, a carne, propriedades, patrimônio, né? Patrimônio, dinheiro, tudo é para utilizarmos e bem utilizado, porque são conquistas nossas quando conquistamos honestamente, né? Quando conquistamos com ética. Agora, fora isto, não é para amarmos aquilo tudo como muitas pessoas falam, isso é meu, hein? Isso é meu. Nada é de ninguém. Até a vida que está em nós é de Deus, é do grande único eu sou. Não é nossa propriamente dita, mas de Deus. Tanto que também na palavra é dito que Ele nos concede o dom, porque a vida é um dom precioso, e Ele resgata na hora, no momento que Ele quiser. Isto é bem claro. Então, que sabedoria que o rei Salomão tinha e deixou para nós. E o livro de Eclesiastes, vamos e convenhamos, o livro de Provérbios, são verdadeiras pérolas que nós temos nas Sagradas Escrituras, e onde o rei Salomão, ele cita vários ciclos de sua vida, onde ele também foi galgando aprendizados, experiências, e com essas experiências ele trouxe muita coisa para nós, ele deixou muita coisa para nós refletirmos, meditarmos e, se compreendermos, termos uma vida melhor, de qualidade, de fato, de verdade, pessoal. Então, ainda no versículo 10 agora, vamos saltar para o 10 do livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Vamos saltar do versículo 2 para o versículo 10. Há algumas coisas de que se possa dizer: vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, ele termina dizendo que, desde que o mundo é mundo, as pessoas são o que são. Elas, voltando lá para o que o apóstolo Paulo disse, as pessoas têm uma mente formatada provisoriamente, aqueles que são filhos de Deus, né, para aquilo, e ninguém demove da mente delas, ninguém extirpa, vamos dizer assim, para ficar mais exemplificado, aquele nervo
de uma hora para outra. Não, tudo é também conforme o rei Salomão disse. Tem seu tempo. Então o tempo é de Deus, não é nosso. E nós mesmos também devemos sempre, e sabemos disto, né? Aguardarmos o tempo certo para tudo. Porque muitas vezes, nessa sociedade imediatista, nós fazemos uma declaração de que vai acontecer algo benéfico, bom na nossa vida, ou de que vai cessar algo que não está sendo proveitoso para ela, e no fim das contas aquilo vai se prolongando, parece que nunca acaba, a gente acha então que pronto, chegou o fim. Não, abençoados e abençoadas, não, jamais. Vai ter o momento do fim e o próprio Deus, ele se agrada da declaração, da oração com a fé ativada. Então jamais devemos deixar de declarar e orar. Ou, para mim, a mesma coisa. Com fé, aquilo que pretendemos conquistar, aquilo no que pretendemos melhorar dentro de nós, os sonhos que nós temos, sempre declararmos, profetizarmos mesmo, com a boca e com o coração, com fé, porque vai acontecer agora no tempo certo. Então ele diz aqui, o que já aconteceu nos séculos passados, acontece hoje, então não é diferente. O carnaval, vamos dizer assim, de antes, que eu digo de séculos e séculos, ou milênios atrás, que não era ainda talvez chamado carnaval, mas era tão pior ou igual os do dia de hoje, dos dias de hoje, acredito que até pior. Era uma balbúrdia só, coisas estarrecedoras que não devemos nem comentar, porque são tétricas. E até mesmo a própria Bíblia Sagrada mostra ali no povo de Sodoma, de Gomorra, o que acontecia naquelas cidades e qual foi o fim delas. Então, não tem nada novo aqui na carne, na mente carnal, se não renovarmos a nossa mente para inclinarmos ela para o Espírito, para os pensamentos do Espírito, se não ativarmos a mente espiritual, não adianta. Não adianta. Então não há nada velho. Aliás, não há nada novo, né? Não há nada novo. Tudo já acontecia pior ou igual há milênios e milênios atrás. Cabe a nós vivermos o presente, não olharmos para o passado como exemplo nas coisas ruins e nem vislumbrarmos um futuro ruim também, mas declararmos sempre o que é benéfico, o que é melhor, o que é proveitoso, o que é frutífero para nós, para quem amamos, para o nosso semelhante que devemos amar. É isto. O sábio rei Salomão. Vou até repetir o versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 1. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Ele quer dizer, não é que foi novo, não. É que já foi igual. É isto que ele quer dizer aqui. Talvez as pessoas não entendam, né? E achem que nos séculos passados foram coisas novas. Não eram novas, eram iguais ao que estamos vivendo hoje. Então não se assustem com o carnaval, nem muito menos julguem as pessoas que compartilham da festividade, porque elas estão no tempo delas e elas vão ter sim
com certeza, a oportunidade, sem nenhuma imposição, de sair dali, para ela, né? Daquele deleite, daquele momento que ela está vivendo, que, como o apóstolo Paulo disse, ela tem na sua consciência que é onde ela deve estar e pronto e ponto, até que as experiências da vida vá amoldoando suas mentes, que são seus corações, ou vice-versa, né? Porque coração simboliza mente, e daí elas vão ter o caminho, elas vão, aliás, enxergar o caminho qual elas de fato e de verdade têm que trilhar. Como nós, muitos de nós que estamos aqui, já descobrimos, e graças a Deus por isto, vivemos, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é a graça salvadora dele, que nos traz a força, o poder, né, no nosso interior, que nos traz tudo de melhor, tudo de bom, absolutamente. Afinal de contas, Deus só cria o que é bom. E para os filhos dele, ele criaria algo ruim? De maneira alguma. Então nós temos tudo de bom dentro de nós. Passamos pelas dificuldades, pelos dilemas, pelos desertos da vida, como já foi dito aqui no canal, mas a tudo isto vencemos e tudo isto galgamos para que tenhamos bagagem de experiências para então vencermos o mundo, assim como Cristo Jesus venceu e deixou para nós que teríamos aflições, mas que tudo nós venceríamos, absolutamente tudo, se tivéssemos bom ânimo, que podemos colocar como sinônimo de fé ativada, né? É isto. Por hoje é só. Nem contei aqui os minutos. Se eu falei muito ou pouco, vou procurar até editar depois para fazer um compacto, né? Vamos dizer assim, para aqueles que precisam ouvir e que às vezes não ouvem porque são imediatistas, preferem os réus da vida de um minutinho ou menos de um minutinho, estão também no tempo deles, né? Vamos terminar com esta frase: cada um está vivendo o seu tempo, o seu ciclo de vida, e todos vão chegar onde têm que chegar pela graça soberana do nosso Deus, do grande eu sou, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vou fazer a declaração final, e domingo que vem, que eu não sei a data, claro, ainda de cabeça, mas estaremos aqui de volta com o nosso culto no seu lar, ou culto virtual, como queiram. E vamos tentar diminuir, prometo para vocês, o período, para que não fique cansativo. E eu não falo isso para quem gosta, não, tá? De assistir e que não se importuna com o tempo que dure a mensagem, mas para aqueles que precisam ouvir e, repito, deixam de ouvir, infelizmente, porque logo que vem o prazo do vídeo, não, é prolongado demais e acaba perdendo, né? Na verdade, acaba perdendo coisas que, de 100 palavras, por exemplo, um exemplo, tá? Que nós falamos 10, 20, 30, Jesus colocava muito o 30, né? 30% fica mentalizado e vai ser proveito para a pessoa, vai ser frutífero. Mas como veem que é um tempo prolongado, acabam não aderindo nem 1, nem 2%, quanto mais 30%.
Vamos à declaração final. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, declaramos neste momento que o domingo de hoje seja um domingo para muitos e muitos, com certeza, de descanso dos seus corpos físicos, das suas mentes, que eles estejam em paz e segurança, sempre com os seus anjos, guardando-os em todos os instantes do dia de hoje, trazendo a harmonia celestial ao redor deles. Que o teu Espírito, Pai, declaro, esteja sempre ativado dentro de cada um de nós, para nos fazer sempre relembrarmos, pouco a pouco, quem nós somos, de onde viemos, que foi da pátria celestial, onde estávamos com Deus, e para onde vamos, que é para lá de volta, é para lá mesmo, no tempo oportuno, no tempo certo. Declaramos também, Senhor, que a festividade de carnaval, em todos os lugares onde está sendo comemorada, né? Que seja de paz também, que não haja atrocidades, que não haja tanta atrocidade, aliás, nenhuma atrocidade, que não haja mortandade, que não haja violência, que haja um espírito de pacifismo, de paz. Meu Pai, declaramos isto para as pessoas que gostam e que estão, meu Deus, envolvidas nesta festividade, que elas, até que a mente delas seja aclarada, para que elas então um dia cumpra o propósito que Deus tem para ela, que é uma filha de Deus, mas que momentaneamente está ali naquele ambiente carnavalesco, na festa da carne, na verdade, né? Curtindo e achando que é ali que ela tem que estar, tudo bem, mas que um dia esta pessoa tenha a consciência do que é a verdadeira alegria, do que é a verdadeira animação, o verdadeiro bom ânimo e paz, que é nada mais, nada menos do que o Senhor dentro de nós, do que o seu reino, meu Deus, dentro de nós, sempre nos trazendo essa paz maravilhosa e até indescritível, porque até quando estamos debaixo de problemas, de conflitos, nós temos a paz, porque temos o Senhor para nos consolar, para nos transmitir bom ânimo, para que nós então tenhamos a nossa fé ativada e que assim nós possamos vencer todo e qualquer obstáculo dessa vida com a mente espiritual ativada. É isso que eu sempre declaro, meu Deus, para nós, para os teus filhos, e sempre vou declarar incansavelmente, porque é disso que nós precisamos, da fé ativada no Senhor, grande e único eu sou, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e na doutrina da graça do Senhor, que não é acusadora. Declaramos, meu Deus, que não haja no nosso meio juízes para ficarem julgando, apontando dedos para a vida alheia, para o comportamento alheio, porque bem diz o adágio popular que quando nós apontamos um dedo para alguém, nós estamos apontando 4 para nós mesmos, meu Deus. Então, declaramos uma semana também abençoada, de harmonia, de paz, de descanso enquanto houver os dias de festividade para todos aqueles que estão aproveitando para relaxarem, né, a mente, para fazerem a sua melhor comida, o seu churrasquinho,
estarem ali se distraindo, se envolvendo com a família, em comunhão com a família. Enfim, declaramos isto também. Declaramos saúde física, saúde mental para todos indistintamente, meu Deus. E por hoje é isto. Declaramos ainda que a palavra tenha sido proveitosa, simples. Ela foi simples e sempre vai ser, porque a palavra do Senhor é simples. O homem é quem complica, mas que ela tenha sido proveitosa e que frutifique, meu Deus, a 30, 60 e 100 por um no coração de quem a ouviu, de fato e de verdade. É isto, abençoados e abençoadas de Deus. Terminamos aqui o nosso culto virtual ou culto em seu lar. Se não fomos breves, aqueles que não gostam de ouvir longas mensagens, nos desculpe, mas não tem como fazer diferente. Deus fala aos nossos corações e nós vamos proferindo, com simplicidade, como eu disse, mas sempre proferindo, porque é necessário proferir. Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. E até a próxima!